6. Justiça e progresso. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, foco das formas mais rudimentares da vida. Por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos dele. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Entendida desse modo, a nossa obra é a do adiantamento e da felicidade futura. O favoritismo não tem mais razão de ser. A justiça irradia sobre o mundo. Se todos houverem lutado e sofrido, todos serão salvos. Da mesma forma se revela aqui, em toda a sua grandeza, a necessidade da dor, sua utilidade para o adiantamento dos seres. Cada globo que rola pelo espaço é um vasto laboratório onde a substância espiritual é incessantemente trabalhada. Assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo ou das águas, se transforma pouco a pouco em metal puro, assim também a alma, incitada pelo aguilhão da dor, se modifica e fortalece. É no meio das provações que se retemperam os grandes caracteres. A dor é a purificação suprema, a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam, o orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações, onde se aprendem a piedade e a resignação estoica. Os gozos sensuais, prendendo-nos à matéria, retardam a nossa elevação, enquanto o sacrifício e a abnegação nos liberam com antecedência dessa espessa atmosfera, preparando-nos para outra ordem de coisas e para uma ascensão mais elevada. A alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar suas encarnações dolorosas, deixa para sempre as esferas materiais e eleva-se na escala magnífica dos mundos felizes. Percorre o campo ilimitado dos espaços e das idades. Cada conquista que fizer sobre suas paixões, cada passo que der para adiante, fará alargar os seus horizontes e aumentar a sua esfera de ação. Perceberá cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas, concorrendo nelas de um modo mais íntimo e eficaz. Então, o tempo desaparece para ela, os séculos escoam-se como se fossem segundos. Unida às suas irmãs, companheiras da eterna viagem, continua assim o seu progresso intelectual e moral no seio de uma luz sempre em aumento. Das nossas observações e pesquisas, resulta também o conhecimento de uma grande lei, a pluralidade das existências da alma. Vivemos antes de termos nascido e viveremos depois da morte. Essa lei dá a chave de problemas até então insolúveis, pois explica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões e dos caracteres. Conhecemos ou teremos de conhecer sucessivamente todas as fases da vida terrestre. Atravessaremos todos os meios. No passado, éramos como os selvagens que povoavam as regiões atrasadas. No futuro, poderemos elevar-nos à altura dos gênios imortais, desses grandes espíritos que, semelhantes a focos luminosos, esclarecem o caminho da humanidade. A história da humanidade é a nossa própria história. Com a humanidade percorreremos as vias árduas, suportamos as evoluções seculares que estão relatadas nos anais das nações. O tempo e o trabalho,
Eis os elementos do nosso progresso. Essa lei da reencarnação mostra de um modo notável a soberana justiça reinando sobre os seres. Alternadamente, construímos e quebramos os nossos próprios grilhões. As provas terríveis, suportadas por certas criaturas, são consequentes de sua conduta passada. O déspota renascerá como escravo. A mulher altiva e vaidosa da sua beleza habitará um corpo enfermo, sofredor. O ocioso se tornará mercenário, curvado sob uma tarefa ingrata. Quem tiver feito sofrer, a seu turno sofrerá. É inútil procurar o inferno em regiões desconhecidas e longínquas, pois ele está em nós. Se oculta nos recessos ignorados da alma culpada, e somente a expiação pode fazer cessar as suas dores. Não há penas eternas. Mas, dizem alguns, se o nosso nascimento foi precedido por outras vidas, qual a razão por que não nos recordamos delas? Como poderíamos fazer a nossa expiação desconhecendo a origem das faltas passadas? A lembrança, não seria esta antes um pesado fardo preso aos nossos pés? Saídos apenas das épocas do furor e da bestialidade, qual poderia ter sido o passado de cada um? Ao longo das fases por que passamos, quantas lágrimas vertidas, quanto sangue espalhado por nossa causa. Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Como se tornaria acabrunhadora essa longa perspectiva de faltas para um espírito ainda débil e contristado? E além disso, não estaria o nosso passado preso de maneira íntima ao passado dos outros? Que situação para o culpado que se visse marcado a ferro em brasa por toda a eternidade. Pela mesma razão, os ódios, os erros se perpetuariam, causando divisões profundas, intermináveis no seio dessa humanidade já tão atribulada. Deus fez bem em apagar dos nossos fracos cérebros a lembrança de um passado temível. Depois de beber as águas do Létis, renascemos para uma nova vida, uma educação diferente e uma civilização mais vasta fazem desvanecer as quimeras que outrora ocuparam o nosso espírito. Aliviados dessa bagagem embaraçosa, avançamos mais rapidamente no caminho que se nos apresenta. Entretanto, esse passado não está de tal forma apagado que deixamos de entrever-lhes alguns vestígios. Se desprendendo-nos das influências exteriores, descermos ao fundo do nosso ser, se analisarmos escrupulosamente os nossos gostos, as nossas aspirações, descobriremos coisas que coisa alguma em nossa existência atual, ou mesmo na educação recebida, pode explicar. Partindo daí, chegaremos a reconstituir esse passado, se não em seus pormenores, ao menos em seu conjunto. As faltas que acarretam nesta vida uma expiação necessária, embora estejam momentaneamente apagadas da nossa recordação, não deixam por isso de subsistir, ao menos em sua causa primordial, isto é, em nossas paixões e em nosso caráter fogoso, que devem ser domados e corrigidos em novas encarnações. Assim, pois, se deixamos sobre os vestíbulos da vida as mais perigosas lembranças, trazemos, entretanto, os frutos e as consequências dos trabalhos realizados, isto é, uma consciência, um discernimento, um caráter, tal como nós mesmos os formamos. As ideias inatas não são mais que a herança intelectual e moral que vem das nossas vidas passadas. Todas as vezes que se abrem para nós as portas da morte, e quando, libertos do jugo material,
a nossa alma desprende-se da sua prisão de carne para entrar no mundo dos espíritos, então o passado lhe reaparece completamente. Uma após outra, sobre a rota seguida, tornamos a ver nossas existências, nossas quedas, nossas paradas, nossas marchas apressadas. Julgamo-nos a nós mesmos ao medirmos o caminho percorrido. No espetáculo dos nossos méritos ou deméritos, encontramos a recompensa ou o castigo. Sendo o alvo da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser, que condição, que meio nos convirá melhor para podermos atingi-lo? O homem pode trabalhar pelo seu aperfeiçoamento em qualquer condição, em qualquer meio social. Entretanto, será mais bem-sucedido sob certas e determinadas condições. A riqueza concede ao homem poderosos meios de estudo, permite-lhe dar ao seu espírito uma cultura mais desenvolvida e perfeita, dispensa-lhe maiores faculdades para aliviar seus irmãos infelizes, para contribuir com obras úteis em benefício da sorte destes. Mas são raras essas pessoas que consideram um dever o trabalhar pelo alívio da miséria, pela instrução e pelo melhoramento dos seus semelhantes. A riqueza quase sempre esteriliza o coração humano, extingue essa chama interna, esse amor do progresso e dos melhoramentos sociais que anima as almas generosas, interpõe uma barreira entre os poderosos e os humildes. Faz viver numa esfera onde não comparticipam os deserdados do mundo e no qual, por conseguinte, as necessidades, os males destes são ignorados, desconhecidos. A miséria tem também seus perigos terríveis, a degradação dos caracteres, o desespero, o suicídio. Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes e egoístas, a pobreza, aproximando-nos dos humildes, faz apiedarmo-nos das suas dores. É necessário que nós mesmos soframos para podermos avaliar os sofrimentos de outrem. Enquanto os poderosos, no seio das honras, se invejam reciprocamente e procuram rivalizar em pompas, os pequenos, unidos pela necessidade, vivem às vezes em afetuosa fraternidade. Observai os pássaros nos meses de inverno, quando o céu está sombrio e a terra coberta com um alvo manto de neves. Aconchegados uns aos outros, à beira de um telhado, reaquecem-se mutuamente em silêncio. A necessidade os une. Voltam, porém, os dias belos, o sol resplandecente, a colheita é abundante, e então cada um trata de si, perseguem-se, guerreiam-se, despedaçam-se. Assim é o homem, dócil, afetuoso para os seus semelhantes nas ocasiões da necessidade. A posse dos bens materiais torna-o quase sempre esquecido e intratável. Uma condição modesta convirá melhor ao espírito que deseja progredir e conquistar as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Longe do turbilhão dos prazeres enganosos, julgará melhor a vida. Tomará da matéria tudo o que é preciso para a conservação dos seus órgãos, mas evitará cair em hábitos perniciosos, para não se tornar joguete de inumeráveis necessidades factícias que são os flagelos da humanidade. Será sóbrio e laborioso, contentando-se com pouco, preferindo acima de tudo os prazeres da inteligência e as alegrias do coração. Assim, fortificado contra os assaltos da matéria, o homem prudente e inspirado pela luz da razão verá resplandecer os seus destinos.
Esclarecido sobre o alvo da vida e sobre o porquê das coisas, permanecerá firme, resignado na dor. Saberá aproveitar-se desta vida para sua depuração e seu adiantamento. Afrontará a provação com coragem, pois sabe que ela é salutar e que as suas impressões servirão para espremer o fel que está em si. Se alguém o ridiculariza, se o tornam vítima da injustiça e da intriga, ele aprenderá a suportar pacientemente os seus males, ao lembrar-se dos antepassados, Sócrates bebendo a cicuta, Jesus pregado na cruz, Joana d'Arc atirada à fogueira. Consolar-se-á com o pensamento de que seres maiores, mais virtuosos, mais dignos, sofreram e morreram pela humanidade. Enfim, após uma existência cheia de obras, quando soar a hora fatal, é com calma e sem pesar que receberá a morte. A morte que os mundanos revestem de um sinistro aparato, a morte, espantalho dos poderosos e sensuais, e que para o pensador austero é simplesmente a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. Esse vestíbulo das regiões ultraterrestres, ele o franqueará com serenidade. Sua consciência desprendida das sombras materiais mostrar-lhe-á diante dele como um juiz representante de Deus e lhe perguntará: que fizeste da vida? E ele responderá: lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei a meus irmãos o exemplo da correção, da doçura, aliviei os que sofriam, consolei os que choravam. Contudo, que o Eterno me julgue, pois estou em suas mãos.